Quando Lampião ouviu pela primeira vez os boatos sobre uma mulher chamada Maria, ele não imaginava que aquele nome um dia seria gravado para sempre na história do cangaço. Os homens falavam dela como quem fala de uma assombração. A moça que encarava soldados, a mulher que nunca baixava a cabeça, a sertaneja que não tinha medo de morrer. Mas, naquele tempo, Lampião não tinha interesse em lendas. Ele carregava seus próprios fantasmas, suas próprias feridas, seus próprios motivos para marchar contra o governo que o caçava pela caatinga. Ele achava que já sabia tudo sobre revolta, tudo sobre dor, tudo sobre coragem. Mas isso foi antes de descobrir que Maria havia entrado nessa guerra muito antes de conhecê-lo. E essa descoberta mudaria tudo o que ele acreditava sobre si mesmo e sobre a luta que travavam. Tudo começou numa manhã quente como brasa, quando o vento trazia cheiro de poeira e perigo. Lampião descansava com parte do bando perto de um açude escondido. De repente, um dos homens se aproximou trazendo um velho vaqueiro que insistia em falar apenas com Virgulino. Ele tremia, não por medo de Lampião, mas de medo da história que carregava. Capitão, ele disse, tem mulher nesse sertão que enfrenta volante do jeito que o senhor enfrenta. Os cangaceiros riram, achando que era mentira, exagero ou uma tentativa de impressionar o capitão. Mas o vaqueiro não riu. Seus olhos eram firmes, pesados, verdadeiros. Lampião apenas assentiu, sem interesse. Não tinha tempo para histórias. Não quando perdia homens toda semana. Não quando o governo apertava o cerco a cada lua. Mas algo no tom do velho ficou preso dentro dele. Uma mulher, enfrentando o volante, pediu detalhes. E a história saiu como ferida antiga reabrindo. Meses atrás, antes de o mundo ouvir o nome Maria Bonita, soldados chegaram a um povoado, não para proteger, mas para punir. Acusaram os moradores de ajudar cangaceiros. Entraram nas casas, tomaram o que quiseram e bateram em quem protestasse. E no meio daquela desgraça toda estava uma jovem com olhos de fogo e uma coragem que paralisava quem a olhasse. Não tinha arma, não tinha grupo, não tinha treinamento, mas tinha algo que os soldados não esperavam, coragem bruta. Ela se colocou entre eles e seu povo, insultou os homens, pegou um pedaço de madeira em brasa e atacou o oficial. Um instante, uma faísca, uma declaração de guerra. Eles a espancaram, a deixaram caída, ensanguentada, mas ela não quebrou, e naquele dia plantou a semente de uma revolta que ainda cresceria muito. Lampião ouviu tudo sem interromper. Histórias de bravura não eram raras no sertão, mas algo naquela o incomodava. Uma mulher desafiando os mesmos homens que o tinham empurrado para a vida de cangaceiro. Mandou o vaqueiro embora, mas não a sensação. À noite, à beira da fogueira, o pensamento voltou. Quem era ela? Por que aquilo afetava tanto? Semanas passaram. Novos combates, novas perdas. Até que cangaceiros chegaram com notícia. Outra vila atacada. E mais uma vez, uma mulher enfrentará os soldados. Era ela, agora armada com o que tinha à mão. Pedras, tábua quebrada, faca de cozinha. Não defendia cangaceiros. Não buscava vingança. Lutava contra a injustiça. Lutava porque não suportava ver ninguém sofrer sem motivo. E Lampião sentiu dentro de si algo que não sabia nomear. Não era curiosidade, nem admiração. Era respeito, coisa rara para ele. Mandou ir ao povoado. Chegou tarde demais. Só viu portas queimadas, janelas quebradas, sangue seco no chão. E os moradores disseram seu nome, Maria. Maria de Déa. Maria Bonita, embora o título ainda não existisse no mundo. Lampião perguntou apenas, por que ela fez isso? A resposta veio firme, porque ninguém mais tinha coragem, capitão. Aquilo atingiu Virgulino como porrete. Ele sabia bem o que era isso, o momento em que o medo vira veneno e a injustiça vira faca no peito. Ele não a encontrou naquele dia. Ela já tinha partido para não colocar o povoado em risco. Mas sua presença estava por toda parte, nas histórias, nas marcas de luta, na coragem que ficará no ar. E pela primeira vez em muito tempo, Lampião sentiu algo que acreditava morto, esperança.
não esperança de paz, mas de que ainda existiam pessoas dispostas a enfrentar o inimigo de frente. Algumas semanas depois, o destino finalmente cruzou o caminho dos dois. Não foi um encontro heróico. Foi um acaso, sob a sombra de um juazeiro. Ela não teve medo. Não baixou os olhos. Olhou para Lampião como se já conhecesse sua alma. Não o rei do cangaço, mas o homem ferido que a guerra tinha moldado. E antes que ele dissesse qualquer coisa, ela falou: Eu já lutava antes do Senhor, e vou continuar lutando, com ou sem o Senhor. Nenhuma mulher jamais falará com Lampião daquele jeito. E naquele instante ele descobriu duas verdades brutais. Ela era perigosa e era necessária. Com o tempo, Lampião ouviu sua história real, não versões glorificadas, mas confissões simples. Ela contou sobre as primeiras injustiças que viu, sobre soldados destruindo famílias, sobre as humilhações que testemunhou, sobre o instante em que decidiu lutar sozinha. E cada palavra cortava mais fundo. Mas a revelação que realmente abalou Lampião veio numa noite silenciosa, ao pé da fogueira. Maria contou que, muito antes de conhecê-lo, havia tentado organizar um pequeno grupo de mulheres para resistir aos soldados. Mulheres cansadas de apanhar, cansadas de perder maridos, cansadas de enterrar os próprios filhos. O movimento morreu no medo, todas desistiram, menos ela. E foi sozinha que continuou protegendo vizinhos, escondendo homens perseguidos, enfrentando autoridades, lutando sem reconhecimento, sem apoio, sem testemunhas. Lampião ficou mudo. O capitão Virgulino, temido por tantos, se viu pequeno diante dela. Ele sabia lutar com rifle. Ela sabia lutar com alma. Nenhuma bala podia destruir gente assim. Com o tempo, ela decidiu juntar-se ao cangaço, não por amor a Lampião, mas por amor ao sertão. Entrou de cabeça erguida, não como seguidora, mas como alguém que já tinha derrotado o próprio medo antes de carregar uma arma. Os homens passaram a respeitá-la. Alguns até a temiam. Mas Lampião a observava com outra espécie de reverência. Porque cada vez que ela enfrentava a injustiça, ele lembrava do vaqueiro e de sua primeira história. A história de uma mulher arremessando brasa em soldados. E entendia que Maria Bonita não nasceu no cangaço. Ela nasceu da resistência. Era a raiz do próprio sertão. Quando o mundo passou a conhecer seus nomes juntos, Lampião carregava no coração uma verdade que ninguém poderia apagar. Maria lutava antes dele. Lutava sem uniforme, sem título, sem bando. Lutava por justiça. E foi isso que transformou o rei do cangaço para sempre. Se quiser mais histórias profundas como esta, de amor, sangue, coragem e verdade, deixe seu like, se inscreva e comenta aqui embaixo qual encontro entre Lampião e Maria você quer ver no próximo episódio. A sua sugestão pode virar o próximo roteiro.